Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo número 2. O capítulo 1 de Apocalipse é toda aquela parte introdutória ao livro. Você tem um prólogo, a dedicação à igreja, o destinatário, e a visão de Cristo Jesus. 3 coisas muito importantes que fundamentam tudo aquilo que será dito a partir deste momento. O Cristo glorioso, glorificado, se apresenta à sua igreja, se revela à sua igreja, usa ao apóstolo João para ser o transmissor desta mensagem, que está dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Falei naquela oportunidade que o fato de ser 7, e esta questão numérica era importante dentro do livro de Apocalipse, que apresentava, assim, a ideia da completude. Não eram as únicas igrejas, mas de alguma forma elas representavam as igrejas de modo geral e em todas as eras. Então, aí esta questão. Nos capítulos 2 e 3, que nós temos aqui em nossas mãos, nós temos aqui as cartas propriamente ditas, não é? Dirigidas, cada uma delas, a uma igreja, que eram aquelas igrejas ali na Ásia Menor. A primeira delas é dirigida à igreja em Éfeso, que era a igreja central. Dali se irradiou o evangelho para as demais regiões, originando assim as demais igrejas. Creio ser esta, e aqui alguns comentaristas também adotam essa mesma postura, de que não é sem razão, portanto, que ela é a primeira igreja a receber a carta, ok? Essa igreja, ela tem uma história amplamente dita na Escritura, particularmente no Novo Testamento, porque você tem a origem dela em Atos 19, você tem uma carta específica para ela, que é a epístola de Paulo aos Efésios, e você tem a orientação pastoral de Paulo a Timóteo, que era pastor também em Éfeso, foi posto ali pelo apóstolo Paulo para desempenhar a missão de pastorear. Além dessas 3 referências, 4, que são 4 cartas, juntando as 2 pastorais, você tem também esta epístola dedicada a ela, da parte do Senhor, por intermédio de João, o apóstolo, que se encontrava preso por causa da perseguição do evangelho e da propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo diz aqui, pelo testemunho e pela palavra. Agora então, nós vamos iniciar esta porção, exatamente do capítulo 2 ao capítulo 3, e eu vou ler, irmãos, somente a primeira epístola, por hora, que é a destinada à igreja em Éfeso. Só que nós vamos hoje trabalhar na primeira epístola e na 7ª, que é a igreja de Laodiceia, tá bom? Então, vamos orar primeiramente, depois farei a leitura da primeira epístola e em seguida, durante a exposição, da segunda. Bondoso Deus, nessa manhã nos reunimos para aprender da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão da mesma, e isto pela iluminação do Teu Santo Espírito e poderoso Espírito. Dá-nos a capacidade, ó Deus, de ouvir, de compreender, de discernir e de ver esta palavra aplicada à vida de cada um de nós, Senhor. Te pedimos isso, para que não saímos daqui como entramos, mas transformados pelo Senhor, o Espírito, mediante a palavra de Deus. Ajuda-me, ó Deus, para ser um mordomo fiel, na entrega deste precioso alimento para a alma de cada um de nós. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor da igreja, hoje e para sempre. Amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, no capítulo de número 25, fala sobre a igreja. E ali ela faz a definição da igreja, ela estabelece a missão da igreja, ela estabelece a composição da igreja, a relação dessa igreja, inclusive, com o Estado. Mas um dos tópicos que está lá, portanto, na seção de número 5, da Confissão de Fé, capítulo 25, diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Por que que eu iniciei esse nosso estudo hoje citando esta porção da Confissão de Fé? Exatamente porque quando nós vamos ler esta porção de Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós vamos nos deparar com a realidade de igreja, ou igrejas, são 7, que talvez alguns de nós desconheçam, ou não espere acontecer, mas acontece. Então, os nossos pais reformadores, e eu creio que à luz da Escritura, alertaram os seus leitores na época, e a nós hoje, certamente, acerca daquelas coisas que a Escritura já falava. Você vai ter igrejas e igrejas na face da terra. Não espere que em todo tempo, neste mundo caído, você encontre sempre igrejas essencialmente puras. Será muito difícil, porque como diz aqui a nossa confissão de fé, todas as igrejas estão sujeitas à mistura e ao erro, à influência de doutrinas falsas e à prática que decorre da adoção de tais doutrinas. E é impressionante a gente notar que essas igrejas elas podem se degenerar a tal ponto que são reconhecidas como sinagogas de Satanás, que é inclusive uma das denominações que você vai ver em uma das igrejas aqui a que se destinam as cartas. Ou seja, é mais apropriado chamá-las de sinagogas de Satanás do que de igreja de Cristo. Ao invés de ser um ajuntamento dos santos, a impiedade toma conta da igreja de tal forma que a melhor identificação para elas é esta: sinagoga de Satanás. E aí então, quando a gente se depara com esta realidade que estava presente na época de João e que está presente em todas as eras, pois a apostasia é uma realidade na vida da igreja, ficamos a pensar, o que Cristo pensa dessas igrejas a quem ele destinou estas cartas? O que Cristo tem a dizer a cada uma delas? Em outro tempo, eu fiz um estudo de cada uma dessas epístolas, eu creio que os irmãos lembram, tá? Inclusive está gravado aí, depois você pode ver, senão depois eu disponibilizo o vídeo, que eu não sei se já está no nosso canal. Então, eu não quero me deter desta feita a fazer o que fiz antes, mas eu quero adotar uma categorização que vi e acho muito interessante e apropriada para o estudo destas epístolas. São 7, nós vamos dividi-las em 3 grupos. O primeiro grupo, que é o que veremos hoje, está a primeira e a última igreja que se destinam às cartas. Logo, Éfeso e também qual? Laodiceia. Por favor, veja comigo aí, em Apocalipse 3, 14 a 22, que esta é o quê? A última igreja. Ok? Então, o primeiro grupo será o grupo das igrejas que estão na situação, aos olhos de Cristo, a mais crítica. Ok? O segundo grupo vai pegar a terceira, a quarta e a quinta igreja. Então, aqui, olhando, você vai ter Pérgamo, Tiatira
e Sardes, que são aquelas que estão, aos olhos de Cristo, numa situação equilibrada. Tem problemas e tem defeitos, mas a situação não é de tamanho o quê? Gravidade. E você tem o terceiro grupo, formados pela segunda e também pela sexta igreja, que são Esmirna e a famosa igreja, né, de Filadélfia. Então, nós vamos dividir em 3 grupos de estudo das igrejas, tá? As de situação mais grave, as de situação mediana e aquelas que estão numa melhor condição, que, tomando aqui por empréstimo a linguagem da confissão de fé, seriam aquelas que Deus preservou para adorar o seu santo nome em meio a tantas corrupções desse mundo, tá bom? Então, no dia de hoje, nós vamos estudar essas duas, Éfeso e também o quê? Laodiceia, que são as igrejas cuja situação está mais grave. A corrupção atingiu um nível quase que intolerável, tá bom? Então, vamos aqui considerar isto. A segunda coisa que eu quero dizer, antes da gente entrar nesse texto, é que você precisa lembrar que o livro de Apocalipse foi feito, e aqui tendo 2 coisas em vista no que diz respeito à igreja. A primeira coisa era de encorajamento, lembram disso? Esse livro foi feito, escrito, enviado para encorajar as igrejas a fim de que elas não desistissem da sua luta por Cristo Jesus. Encorajamento. Mas a segunda proposição diz respeito ao quê? A um alerta para aquelas igrejas que tinham deixado de vigiar e por conta disso estavam o quê? Se corrompendo. Então você tem o propósito de encorajamento e o propósito de alerta para as igrejas. Lembre disso quando você estiver lendo. Então, quando você vai fazer a leitura para a igreja, da carta para a igreja em Éfeso e Laodiceia, o que tem aqui como maior evidência? Exatamente o aspecto da vigilância. Por quê? Porque elas se encontravam na situação mais grave de todas as 7 igrejas. Ok? Dito isso, então, a última coisa que eu quero falar antes de entrar na carta é a seguinte: quando você fizer a leitura destas cartas, você vai perceber uma estrutura que é comum a todas elas, ok? Qual estrutura é essa? Tome nota comigo. Primeiro, a apresentação de Cristo. Cristo se apresenta, e ele o faz de diversas formas. Aqui no caso de Éfeso ele diz, é aquele que conserva, verso 1, não é? Na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7, o quê? Candeeiros. Se você pegar a de Laodiceia, que é a de hoje, você vai ver no verso 14, na parte B, dizendo, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, a primeira coisa que você vai ver é sempre Cristo dizendo como ele se apresenta. É bom que você entenda que essas apresentações, elas não são ao acaso. Tem pelo menos 2 finalidades. A primeira delas é a identificação do Senhor Jesus Cristo, tanto no que foi dito no capítulo 1, a visão gloriosa, quanto a apresentação dele no Antigo Testamento. Depois você pode pegar uma concordância que você vai ver a citação dessa característica relacionada com o Antigo Testamento. Então, é o Messias prometido, o Senhor da igreja do Antigo Testamento, que está falando da igreja para aquele tempo ali no Novo Testamento, final do 1º século. A segunda coisa diz respeito à necessidade específica da igreja. Então, quando Cristo diz assim, eu sou aquele que está andando no meio da igreja, ele está dizendo, igreja em Éfeso, eu sou aquele que conheço cada particularidade de vocês. Conheço vocês, estou no meio de vocês. Então, a identificação alude ao Antigo Testamento e à visão gloriosa, e também é uma identificação que diz respeito ao trato que ele terá específico com aquela igreja. Então, essa é a primeira parte da estrutura da carta. A segunda parte é o problema específico e a situação vivenciada pela igreja. Você vai ver Deus fazendo a identificação dessa igreja. A terceira questão é o problema específico. Então, Cristo sempre nomeia, o problema é este. No caso de Éfeso, abandonaste o teu primeiro amor. Já já veremos o que é isso. O quarto item é o que Cristo estabelece para a igreja, para que ela então entenda que precisa se arrepender. Qual é o padrão do qual elas se desviaram? Ok? O quinto
é o que Deus quer que elas façam para sair daquela condição deplorável ou permanecer nela, caso seja uma posição positiva. E, por fim, Cristo vai fazer o quê? Uma promessa para essa igreja. Então, todas as igrejas, elas recebem uma promessa, quer em termos de juízo, caso não atendam, quer em termos de benefício, caso elas respondam positivamente à instrução do Senhor. Dito isto, então, vamos agora nos aproximar da igreja em Éfeso. Por favor, mais uma vez eu quero que você volte os seus olhos para Apocalipse capítulo 2, verso de número 1 a 7. Primeiro ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Lembre que eu já expliquei o que é essa linguagem anjo, tá? Diz respeito àquele que é o responsável pela igreja, posto ali pelo Senhor em todo o tempo. Depois, como eu disse, ele faz a identificação de si mesmo. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Lembra aqui que ter na mão direita era a posição de comando, de autoridade. Então ele está dizendo, eu sou aquele que tem autoridade sobre todas as igrejas. Agora há pouco eu falei aos irmãos que não era sem razão, que a igreja em Éfeso tinha sido a primeira, porque ela tinha sido uma igreja polo. Dali o evangelho se irradiou para toda aquela região da Ásia Menor, ok? Por favor, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 19. É importante que vocês vejam isso. Atos, capítulo de número 19. Veja a importância desta cidade e particularmente dessa igreja. Começa a introdução de Paulo ali, ok? Na igreja, pregação do evangelho, ok? Agora veja o verso 10 de Atos 19. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem o quê? Tanto judeus como o quê? Então, a partir de Éfeso, a região da Ásia pôde ouvir o quê? O evangelho. Por isso que eu estou dizendo que ela é uma cidade o quê? Polo. Dali, o evangelho o quê? Foi irradiado. Isso é muito importante, ok? Então, por isso a primeira igreja a ser identificada era Éfeso, e Cristo está dizendo, eu tenho as igrejas nas minhas mãos, eu sou aquele que tem a autoridade. Primeira parte da identificação. Sobre as igrejas, logicamente sobre tudo, porque a visão do Cristo glorioso mostra isso. A outra coisa que a identificação traz é a seguinte, que Cristo não é somente aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, mas ele anda no meio dos 7 o quê? Candeeiros de ouro. Mais uma vez, a ideia de candeeiro está associada à igreja, porque lembre que a igreja precisava ser sal da terra e luz do mundo. Isso é tanto uma característica individual dos crentes, como é da igreja. Então, a igreja da Pissarreira precisa ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então, Cristo está dizendo o seguinte, eu ando no meio da igreja, tenho nas minhas mãos e conheço a igreja. Meus irmãos, essa palavra conhecer não é posta em vão, não é sem razão que ela aparece em todas as epístolas aqui enviadas. Que tipo de conhecimento Deus está falando que tem sobre a igreja? Para resumir é o seguinte, Deus conhece tudo sobre a sua igreja. Não se limita o conhecimento de Deus apenas à igreja. Eu estou focando aqui na igreja, Ele conhece tudo. Tudo, tudo. Imagine alguma coisa da igreja. Qualquer coisa. Imagine aquilo que o conselho não conhece. Que seu marido ou esposa, que são membros da igreja, também não conhece. Seu pai ou sua mãe, ele conhece. Tudo, 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 tudo. Esse conhecimento é um conhecimento exaustivo e perfeito. Ele conhece plenamente. O que você está pensando agora, ele está sabendo. O que você fez lá no ventre da sua mãe, com a forma como você remexeu no ventre, ele sabe. O que você vai fazer antes de morrer, nos minutos que antecedem a sua morte, ele sabe. Ele sabe o estado espiritual dessa igreja. Ele sabe quais são as virtudes, ele sabe quais são os defeitos, os vícios dessa igreja. Ele conhece.
Cristo está deixando bem claro, não adianta você se esconder de mim, porque eu te conheço. Eu estou no seu meio. Sabe aquela rodinha de conversa das igrejas, que às vezes alguém está sendo jantado, é possível que isso aconteça, impiamente, mas pode acontecer, ele conhece. Sabe aquela pessoa que está piedosamente na sua casa, orando por alguém, ele conhece tudo, e a igreja de Éfeso precisa saber disso. Por que isso era importante para a igreja em Éfeso? Exatamente pela condição dela. Por favor, veja comigo. Verso de número 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmo se declaram apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ok? Então, o que é que ele está dizendo? Éfeso, igreja, eu sei que doutrinariamente vocês são saudáveis. Vocês têm a boa doutrina. Vocês conhecem a verdade. Vocês são até corajosos a ponto de rechaçar homens maus que se aproximam. E isso está correto. Por isso que ele diz no verso 6, tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, do ponto de vista doutrinário, aqui usando a expressão que tanto se tornou comum, a ortodoxia da igreja em Éfeso, nota 10. Eles sabem. Alguns aqui até aludem isto ao fato de que também puderam, ser doutrinada pelo apóstolo Paulo, tinha que aprender mesmo. 2 anos ali e meio, aproximadamente ali naquela região, ensinando, tinha que aprender evangelho puro. Então, quando isto é avaliado da igreja em Éfeso, o que é que ele diz? Doutrinariamente vocês estão bem. Isso é reconhecido. Mas tinha um problema gravíssimo. Qual era? Verso de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o quê? O teu primeiro o quê? Amor. Espera aí, o que é que aconteceu aqui? Como é que alguém que tem uma doutrina tão boa, a ponto de rechaçar inimigos, abandona o amor por Cristo? Aí eu peguei uma citação aqui que eu achei interessantíssima, que eu acho que vai ajudar-nos a entender. Isso, abandonar o primeiro amor, significa que eles perderam sua paixão pela mensagem do Evangelho. Seu foco era manter a pureza interior da igreja, pela qual eles são elogiados. Então, a repreensão deve lidar com seu foco voltado para o mundo exterior, ou seja, para os de fora, estava tudo bem. É a melhor igreja, é que tem a doutrina mais pura, talvez lotasse de gente para ouvir o Evangelho. Mas na vida real, na vida prática, eles perderam o fervor, a paixão por Jesus Cristo. E como é que isso era evidenciado? Só é você contrastar o que elas eram, o que ela era, com o que passou a ser. Vocês lembram que eu disse agora há pouco que a igreja em Éfeso se tornou o quê? Um polo de irradiação do Evangelho? Lembram disso? Meus irmãos, prestem bem atenção numa coisa. Ninguém vai sair para pregar o Evangelho se primeiro não amar a Cristo, que é o Evangelho, e as pessoas a quem esse Evangelho se destina. Então, como é que a gente pode ver essa igreja tendo abandonado o primeiro amor? Porque ela esqueceu o fervor evangelístico. Eram pessoas que estavam muito satisfeitas em aprender a doutrina, mas não queriam nada em propagar a doutrina, falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Começaram bem, mas esmoreceram. Abandonaram o primeiro amor. E aqui eu fiquei pensando, nos primeiros momentos da minha conversão. E parece que esse é um caso comum.
Quando você é convertido, pense aí no momento, nos primeiros, vou botar anos, tá? Eu ia dizer meses, mas meses talvez seja muito pouco. Mas pense aí, nos primeiros anos da sua conversão, você fica com aquele fervor de ler a Bíblia, e orar, e quer estar em todo culto. E o povo, rapaz, você está parecendo aqueles crentes chatos, que você quer falar de todo mundo, porque você parece que descobriu uma coisa importante, preciosa, e é mesmo. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que você vai aprendendo, aprofundando no conhecimento doutrinário e arrefecendo esse amor pelo Evangelho e sua propagação. Uma vez eu ouvi uma expressão que é assim: salvo, sentado e satisfeito. Crente 3S, eu vi isso uma vez. Salvo, sentado e satisfeito. Deus olha para essa igreja, eu conheço vocês, como vocês eram, vocês foram um polo de irradiação do Evangelho para toda a Ásia, as pessoas conheciam o Evangelho através de vocês, e agora o que é que vocês estão fazendo? Tem um grande conteúdo doutrinário, mas arrefeceram no amor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Olha só que coisa interessante Cristo vai dizer sobre os últimos tempos. Verso de número 12. Vou ler do 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor o quê? De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Agora observe a relação que há entre amor e pregação do Evangelho. Olha o 15. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então o quê? Virá o fim. Meus irmãos, qual era o problema da igreja em Éfeso? Qual o risco? Era possuir a sã doutrina sem amor por Cristo e pelos perdidos. E logicamente que eu fiquei pensando na nossa igreja. Porque graças a Deus, temos todos sido alimentados. Mas o quanto isso tem movido o nosso coração para falar de Cristo para as pessoas. Qual das pessoas que está sentada hoje na igreja, que você foi instrumento nas mãos de Deus para trazê-la para Cristo? Não estou dizendo que você converteu, que você levou, estou dizendo levar almas para Jesus, aquela linguagem como se você fosse salvar alguém, não. Mas você foi instrumento para fazer o Evangelho chegar a essa pessoa, porque você ama tanto a Cristo e quer ver tanta salvação de perdidos, que isso se irradiou a partir de você. Qual? E eu não quero aqui falar isso para colocar um peso nas suas costas, não. Eu quero alertá-lo sobre o risco que você pode estar correndo, se você estiver na mesma condição de Éfeso, da igreja em Éfeso. Abandonaste o teu primeiro amor. Pense sobre isso, irmão. É um risco, é uma situação gravíssima. E aqui é interessante, né, como as coisas elas tendem a nos iludir. O verdadeiro evangelho não nos ilude, ele abre os nossos olhos e dá compreensão para a gente agir. Mas uma doutrina que é recebida, ainda que certa e mal aplicada, não tem efeito. Abra sua Bíblia aí em Tito capítulo 1, por favor. Tito 1. Não é você, viu, Tito? Tito 1. Olha só como Deus contrasta conhecimento doutrinário com prática, dizendo que não pode haver distorção entre uma coisa e outra. Vou ler a partir daqui, preste bem atenção. Tito 1,16. Ele vem falando de que os presbíteros têm que estar aptos a rechaçar, expelir os falsos mestres.
falsos mestres que dizem conhecer a doutrina, mas a vida contraria o que diz, o que professa. Olha só, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Então, qual é a profissão de fé deles? Eu conheço a Deus, conheço a doutrina. Agora veja, entretanto, ó, toda vez que você vê, entretanto, mas, pode desfazer tudo que veio para trás, tá? Ó, eu gostei do bolo, mas, se tivesse quente seria melhor. Pronto, se tivesse quente já destruiu o resto todo. Então aqui é a mesma coisa. Eles dizem conhecer, entretanto, você pode botar mais o quê? Não seria bom conhecer? Mas o negam por suas obras. A boca diz uma coisa, mas a vida diz outra. Éfeso. Como é que Deus vê gente assim? Ouça que coisa grave isso, tá? É por isso o quê? Porque dizem uma coisa e fazem outra, que são o quê, irmãos? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vocês entendem, então, o porquê da gravidade da situação da igreja em Éfeso? Porque é incoerente, irmãos, nós crermos em uma coisa e fazermos outra. Por isso que na linha de raciocínio que o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui, no capítulo 2 de Tito, verso 1, o que é que ele diz? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, ele não está colocando a sã doutrina no segundo plano como se fosse algo sem importância, não. Ele disse, não, é importante, fale. Agora, a sã doutrina vem acompanhada da prática. Portanto, a partir do verso 2 até o verso de número 13, deixa eu ver aqui, 10, digo, você tem a prática. Então, ele falou só um de doutrina, um verso de doutrina, e 9 de prática que acompanha a sã doutrina. Por que isso? Porque para nós crentes, conhecimento e vida. Vida e conhecimento. O meu conhecimento deve ser refletido na minha vida. E a minha vida reflete o meu conhecimento. Acerca de quê? De Deus. Essa é a verdadeira piedade. Então, por isso que a igreja em Éfeso estava com um grande risco de se tornar uma igreja o quê? Abominável, reprovável. Isso é grave. Então, pense, irmão, se você tem conhecimento da doutrina, não importa se você é crente velho, crente novo, de tempo de igreja, de maturidade, você tem que associar esse conhecimento a quê? A vida. Não seja incoerente. E as suas obras vão acabar falando mais alto do que a fé que você professa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aí a questão fica, pastor, e tem jeito? Tem jeito com a igreja dessa? Que abandonou o primeiro amor? Vamos ver? Voltemos lá para Apocalipse. Tem jeito. Primeiro jeito, ou primeiro passo dessa proposta do Senhor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, lembrai-vos. Lembra o que você fez? Aqui Cristo não está lançando no rosto. Ele quer tratar. E para tratar eu preciso lembrar do que fiz. Ou do que estou fazendo. Lembra? Arrepende-te. Não é isso que está aí? E volta à prática das primeiras obras. 3 passinhos de Cristo. Lembra do que você fez, onde você caiu. Arrepende-se. Me perdoe, confessa. E volta a fazer o que é certo. Em outras palavras, volta a anunciar o Evangelho. Volta a propagar a fé em Cristo Jesus.
Volta a fazer o que você fazia antes e que era digno de aprovação, que está concordando com a doutrina que vocês receberam, a prática que decorre dessa doutrina. Faz isso. Aí vamos supor que alguém dissesse assim, mas eu não quero fazer não. Aí tem aqui uma palavra dura do Senhor. Que é qual? E aqui não é uma ameaça, é uma promessa de juízo. Ok? Diz assim, ó, se não, ou seja, se não quiser fazer, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não que, você vai deixar de ser igreja. Não vai ter mais essa igreja. Aí eu fiquei pensando nisso aqui, fui consultar alguns universitários, né? Logicamente, né? Tem que subir nos ombros dos gigantes. Por que isso, mover a igreja? Você já viu que igreja fecha? Igreja não é comércio. Mas você já viu igreja que fecha, que acaba? A ideia de mover aqui é dizer, eu vou acabar com essa igreja aí. Acabar com essa igreja. Aí eu fui ver, por exemplo, algumas igrejas na Europa, isso também está acontecendo com os Estados Unidos, elas estão sendo vendidas, os templos vendidos, para funcionar cassino, logicamente bar, restaurante, não é mais igreja, só ficou o prédio, mas é usado para outra coisa. Acabou a igreja. Outras são demolidas mesmo, e constrói outra coisa no lugar. Removidas. Deus, o Senhor da igreja, pode fazer isso, Ele tem autoridade para fazer isso. É uma promessa de juízo, é uma sanção. Se não se arrepender, vai fazer isso. Irmão, olha, isso não vale só para a igreja não, viu? Vale para a gente também. Que às vezes a gente pensa só em igreja enquanto comunidade. Pessoa também. Se não se arrepender, será o quê? Entregue para juízo. Lembra daquele cidadão que pecou em Corinto, e que a sentença era, entrega o corpo a quem? A Satanás. Juízo maior. Então isso é possível que aconteça. Se arrepende. Já te passa, tá, meu filho? Juízo. Se arrependa. É o caminho de Deus. Lembre, se arrependa e volte a fazer o que é correto. E aí ele diz, tem uma coisa a seu favor, é que você odeia as obras dos nicolaítas. Esses nicolaítas, irmãos, possivelmente eram aquelas pessoas que estavam associadas à participação de culto idólatra. Então eles diziam, olha, não tem importância não, pode participar lá e pode participar aqui. E eles não toleravam isso era uma coisa positiva. Mas observe bem, olha como Deus é justo. O fato de nós termos coisas positivas conta como situação atenuante, mas não apaga o erro. Então, às vezes, a pessoa diz assim, olha, eu sou assim, 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 mas eu faço isso aqui também, de bom. Espera aí, o fato de você fazer essa coisa de bom apaga os erros que você fez? Não, meu filho. O bom é bom e o mal é mal. O que é santo, o que é profano. Pecado é pecado. Não tem como você dizer, eu faço isso aqui tudo de ruim e faço uma coisa boa, isso vai apagar as coisas. Não. Irmãos, o que encobre pecado é sangue de Cristo, não é boa obra humana. Lembre disso. Não tente apagar seu pecado com boa obra. Desde a criança a gente vê isso, não é verdade? Quebrou alguma coisa em casa, aí ela ajeita a casa todinha, mas o jarro está quebrado. Qual é a impressão que ela já tem na mente como pecadora? É que para encobrir esse pecado, eu faço um bocado de coisa boa. Não. Pecado não é coberto com boas obras humanas. Ok? Então diz, olha, tem um agravante, tem um atenuante, vai contar. Mas pecado é pecado, tem que resolver. Tem que resolver. E a promessa final, já te passo, é a seguinte. Se você ouvir o que eu disser, e a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito de Cristo falando da igreja, né, um alerta, e essa também é uma palavra que alude ao Antigo Testamento.
Diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmão, quando foi que o homem perdeu acesso à árvore da vida? Quando foi? No Éden, quando foi expulso. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai ter, se fizer, restaurada a sua comunhão perfeita comigo. Veja, o benefício do arrependimento não é a restituição do bem ou do dano causado, mas da comunhão com Deus. Esse é o maior benefício do arrependimento. Restauração da comunhão com Deus. Tudo que vier depois vem a reboque disso, mas o mais importante é isto. Então, se a pessoa chega, eu estou arrependida. Está arrependida por quê? Não, porque se eu não me arrepender, eu vou ter um prejuízo lá na frente. Não. A maior razão é o quê? Restauração da comunhão com Deus. Ponto. Se nada mais vier depois disso, não importa. Comunhão com Deus. Se vier, bônus. Bendito seja Deus, receberemos com alegria. Mas a maior questão é o quê? Comunhão com Deus. Ficou claro? Diga, meu filho, espero não ter passado o tempo da pergunta. Tá. Entendendo dentro da nossa estrutura que congregação e ponto de pregação fazem parte da igreja, então nesse sentido é possível que se a igreja estiver doente, isso adoeça também as suas filhas, a saber, congregação e ponto de pregação, os filhos. Tá bom? Então é possível que morra também. Todavia, é importante considerar que o elemento crescimento numérico não é o único fator a se considerar para se fechar ou abrir uma igreja. Ele é um fator observado, mas não é o único. Por exemplo, eu conheço igrejas lá no interior da Bahia, cadê? Tem um baiano aqui, cadê ele? Ali, Nathaniel. Pronto, o pastor Eliseu trabalhou lá. Que é uma igreja de passagem. Os meninos nascem no interior, mas quando cresce, não tem mais escola lá, pelo menos não tinha. Aí tinha que ir para onde? Para a cidade. Aí lá casava, formava família e vinha nas férias. Então, todo membro que, de alguma forma, era convertido ali, por uma necessidade de trabalho, tinha que ir para uma cidade maior, a maioria das vezes. Então, o quadro de membro era sempre o quê? Reduzido. Mas era uma igreja fiel. E muito boa, por sinal, gostava de ir para lá, né? Salém Ouro Verde. Então, a gente tem que analisar isso. Por quê? Eu ouvi uma vez uma analogia, eu vou falar para os irmãos, mas considerem com muito carinho, tá? Ele diz assim, olha, quando o pai tem um filho, ele quer que o filho seja eleito e nasça saudável, não é verdade? Mas se aquele filho nascer com algum defeito, ele vai jogar o filho fora porque nasceu com defeito? Não, ele vai cuidar daquele filho até morrer. Por maior que seja o defeito. Tem alguns trabalhos que têm vida, mas podem não crescer numericamente. E vai ser como aquele filho que você vai ter que cuidar até morrer. Porque ali tem crente, tem gente fiel. Então, para abrir um trabalho precisa de muito discernimento e para fechar mais ainda. Porque senão você pode estar trazendo um grande problema.
Ok? Agora, trabalhos podem fechar? Podem. Também ser abertos? Pode. Mas para abrir e fechar, peça a Deus discernimento. Ok? Nesse caso de Éfeso, fecharia por causa de quê? De incoerência. Tem doutrina, mas não tem vida. Essa seria a razão, e para Deus isso era suficiente. Tá bom? Irmã Rosa. Pois não. Amém. Aham. Do mundo. É. É. Aham. Não adianta. Você pode ter a vida mais perfeita que for. Se tiver pecado, tem que ser tratado. Lembra bem o que eu disse. Boas obras não cobrem pecado. A única obra que cobre pecado é a de Cristo na cruz. Fora desta, não tente nenhuma outra, que vai piorar. Sim, lógico. Acã é um exemplo. Sem ter a dúvida. Reflete na igreja. Mas ele não conhece, ele não está no meio da igreja, e ele quer sua igreja como? Quem sabia que Acã roubou? Ninguém. Quem sabia que Acã roubou? Que escondeu? Que ele cobiçou? Começou na cobiça. Quem sabia? Só Deus. Bastava somente Deus saber para você já ter um problema, meu filho. Não precisa mais ninguém saber, não, só ele saber. Então lembre disso. Não é à toa que ele diz: eu sou aquele que tem a igreja na mão e estou no meio dela. Eu conversava com uma irmã esses dias, que ela dizia assim: pastor, eu não sei como é que a gente ouve a palavra e não se mexe. O tempo todo sendo instruído. E parece que está batendo numa pedra. Eu disse para ela: olha, tem uma perguntinha no nosso catecismo que diz assim: o que se requer daqueles que ouvem a palavra de Deus? Já leram essa pergunta, que eu já li aqui para vocês, tá? Já falei inclusive sobre ela. Tem que ouvir com fé, com alegria, com esperança, com desejo de compreender, com desejo de fazer o que a Bíblia diz. O problema é que às vezes a gente vem com a disposição de sentar e ouvir uma boa palestra. Mas de dizer assim: Senhor, o que eu aprendi hoje eu quero fazer. Faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Então, fechou Éfeso. Vamos agora para Laodiceia. Pule aí para 3. Qual o problema grave? Boa doutrina sem vida. Estado crítico. É abominável. Segundo problema. Segunda igreja com um problema grave. Laodiceia. O que é Laodiceia? Essa era uma igreja que tinha uma falsa imagem acerca de si mesma. Porque ela era de uma igreja, de uma região próspera,
uma região rica. Qual seria no Brasil uma região rica? Em termos de estado seria São Paulo, né? Em termos do Piauí, o que seria a região rica no Piauí? Talvez o sul do Piauí hoje seja conhecido como uma região rica, né? Próspera, né? Muito fazendeiro e tal, muita coisa ali. Imagine uma igreja situada numa região rica, que os membros são ricos. Ok? Deus não condena a riqueza. É bom que se diga. Essa era a igreja de Laodiceia. Além disso, ela estava situada numa região que tinham duas fontes distintas uma da outra, uma fria e uma quente. E elas se encontravam, gerando água de que natureza? Morna. O Senhor toma essa figura e diz que ela era essa igreja morna. Nem era fria e nem era o quê? Quente. E por conta disso, e aqui está a gravidade, ele diz, eu estou a ponto de te vomitar. Essa é uma expressão dura. Aí eles perguntariam assim, mas por que eu sou uma igreja morna que o Senhor está querendo me vomitar? Por que essa rejeição? Aí a resposta vem, verso 17. Pelo conceito que a igreja tinha acerca de si mesma. Pois dizes, olha, Cristo sabe o que a igreja pensa de si mesma. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. As três coisas que estão postas aqui estão relacionadas com a região. Era um polo têxtil, um polo médico e um polo econômico. Riqueza, prosperidade no sentido médico, de tecnologia médica e também de roupa. Então, não tinha ninguém nessa igreja que não trocasse de roupa, que tivesse um problema de saúde que não pudesse recorrer à cidade, talvez os médicos dentro da igreja mesmo. Ok? E dinheiro não era problema. O caixa devia estar lá em cima. Distribuía oferta para os missionários, reformava a igreja toda, fazia prédio anexo, climatizar. Era uma bênção de dinheiro. Mas Deus diz, olha, sua situação é deplorável. Deplorável. Carcaça bonita. Mas a situação espiritual é deplorável. A linguagem que ele usou, eu estou a ponto de te vomitar. Em sã consciência, você ficaria perto de vômito? Olha, a gente tem menino pequeno, quando o menino vomita, fica cheio de dedo para limpar. Ó, eu falei nele, acabou de vir. Fica com nojinho, não fica? Você entrar num lugar que tem isso, você quer chegar perto? Então, essa linguagem, ela foi muito dura para expressar a realidade da igreja. E essa igreja, ela se achava feliz, mas ela era o quê? Infeliz. Se achava vestida, mas estava desnuda. Se achava com capacidade de enxergar, mas estava cega. Por que isso? Sabe qual era o problema aqui, irmãos? Ouça bem. Uma visão errada acerca da sua condição espiritual, que estava moldada pela condição material. Eles confundiram prosperidade material com prosperidade espiritual. Materialismo. O povo diz assim, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho um emprego, muito dinheiro, eu estou bem, Deus está me abençoando. Bom, Ele pode estar te abençoando, mas não quer dizer que sua vida espiritual esteja bem, não. Porque, na verdade, essas coisas podem te afastar diametralmente do Senhor. Tem tudo, mas estão longe do Senhor. Estão se enganando. E o que é que os irmãos dessa igreja faziam? Corria atrás do que é perecível. Ora, pegaram o rumo da cidade. Então era todo mundo querendo fazer concurso, fazer medicina, ter fábrica de texto. E aqui eu estou aqui contextualizando. Era a gente querendo juntar dinheiro, fazer aplicação em bolsa, não tinha bolsa naquela época, tá? Mas estou mostrando.
e vou comprar Bitcoin e não sei o quê, e vou ficar rico, e meu Deus, aquela loucura, e parece que quando a coisa funcionava, aí que você ficava mais feliz, Deus está me abençoando, mas você não percebia que cada vez que essas coisas aconteciam, mais distante de Deus você estava. Nada contra se organizar, poupar, investir, mas com qual perspectiva? Aquela que João, o apóstolo, o mesmo João, falou para aquele seu filho na fé: meu filho, eu faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não há erro em ser próspero fisicamente, ter saúde. Não há erro em ser próspero economicamente. Desde que isso seja acompanhado pela prosperidade espiritual, que vai fazer com que eu use a minha saúde, que Deus me dá, para o engrandecimento do seu reino. E não me faça enxergar-me diferente do que sou. Dependente da graça de Deus. Sou o que sou e tenho o que tenho, pelo que Deus me permitiu, não por causa de algo em mim mesmo. Então essa igreja ouviu isso do Senhor, essa igreja materialista, e Deus dá um conselho para ela. Qual é o conselho? Você quer ter verdadeira riqueza? Verso número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Essa ideia de ouro refinado pelo fogo, é de passar pelo cadinho de Deus. Já ouviu essa expressão, cadinho de Deus? Ser experimentado. Comprar de Deus o que é precioso. Que ladrão não rouba, traça, não corrói, nem ferruja. O ouro precioso. Sabe aquela pérola de grande valor? Quer comprar de mim? Compre. Você quer ficar rico? Minha avó materna dizia assim: meu filho, nós somos ricos. Ricos de quê, vó? Todo mundo liso, né? Rico das graças de Deus, meu filho. Essa é a grande riqueza. Essa é a grande riqueza. Aí ele diz: ouro refinado, vestiduras brancas para te vestir. De que adianta ter o vestido mais bonito e diante de Deus você não está com a veste branca purificada pelo sangue? A verdadeira veste que importa é aquela que é nos dada pelo Senhor. Essa nos dá a oportunidade de aparecer diante dele. Aí ele diz mais: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Lembre do texto, quando você vê essa questão de veste, de Adão no Éden. Quando ele pecou, ele tentou dar uma provisão. Um figo, né? Folha de figueira. Resolveu? Não, na hora que Deus apareceu, ele escondeu. Não resolve. Aí ele diz mais: e colírio para os gírios dos olhos, a fim de que vejas. O povo não era cego, não, enxergava. A questão que ele está falando aqui é de cegueira espiritual. Vocês não estão com condição de se enxergar. Seu estado, você não sabe. Antigamente, eu não gostava de falar olhando para o outro. Eu não sei se era medo que era, mas não falava. Depois eu entendi que é bom você falar olhando para o olho da pessoa. Por quê? A janela da alma, né? Não é porque eu sou iridólogo, não, né? Que vou ver a íris para ver como é que é. O médico para ver como é que está, se dilatou, se não dilatou. Não. Olhe no olho. Porque geralmente quem deve, salvo se for de grande disfarçatez, vai baixar o olho. Vai olhar para os lados. Por quê? Por quê? Deus diz: olha, eu vou botar um colírio em você, que você vai se enxergar direitinho. Vai tirar a trave do seu olho para que você possa ver o argueiro do outro. Um colírio bonzinho para tirar a trave. Além disso, ele diz: eu repreendo e disciplina quantos amo. É por amor que eu estou falando isso para vocês. Então seja zeloso e se o quê? Arrependa. Você não é zeloso para ganhar dinheiro? Não é zeloso para estudar?
para querer adquirir coisas? Você não se desgasta nisso? Não é zeloso? Acorda cedo para trabalhar, graças a Deus, você é trabalhador. Volta tarde, graças a Deus, trabalhador. Mas você tem esse mesmo zelo no que diz respeito à sua condição espiritual? Essa mesma dedicação para ler a Bíblia, para orar, para se arrepender dos pecados, para ter vida de santidade, é o mesmo zelo? É ou não é? Vocês sabem, né? Nós sabemos. Aí Cristo diz, eu quero ter comunhão com você, meu filho. Eis que estou à porta aí, bato. Só um detalhe, toda vez a gente tem que falar nisso. Isso aqui não é evangelístico, tá? Pecador, pecador, abra a porta aí e se arrependa dos seus pecados. Não tem nada a ver. Ele está falando para uma igreja. É gente já convertida, que está vivendo em pecado. E que precisa se arrepender para ter comunhão. Abrir a porta e entrar é manifestação de quê? De comunhão. Cristo quer ter comunhão com você. Por isso que ele está fazendo o quê? Batendo na porta. Agora, preste bem atenção numa coisa. Ele reflete aqui a gentileza de Cristo. A docilidade para tratar da sua alma. Mas, finalmente, se você não abrir, ele vai fazer, porque ele tem a igreja na mão, ele é a autoridade. Mas aqui ele está demonstrando, por essa atitude de bater, a sua docilidade. Mas ele pode entrar se ele quiser. Ficou claro? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, vai entrar, e vai fazer o que com ela? E cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Cristo quer ter comunhão com você. Meu filho, olha, por pior que seja a sua situação, tão grave, a ponto de Deus querer te vomitar, há esperança. Há esperança. Para ele ter comunhão com você. Isso não é maravilhoso? Imagine que você ou eu sejamos daqueles que Cristo está perto de vomitar, a ponto de vomitar. Está faltando pouco. E ele diz, olha, mas ainda que falte pouco, tem esperança. Eu quero ter comunhão com você. Isso é amor demais. É amor que a gente precisa, que a gente não conhece no mundo. Mas ele quer ter conosco. E ele diz, ao vencedor, que vencer essa luta, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Esse povo andava de quê? De reconhecimento humano, que vinha através de quê, irmãos? Dinheiro, conhecimento e status. Ele só esquece dessas bobagens, que todo mundo vai ficar no mundo. Tem uma coisa melhor para você. Você vai sentar do lado do governante maior. Quem é? Cristo. Vocês estão correndo atrás de coisa que vai perecer. Se você vencer, você vai sentar do lado do governante supremo. De tudo. Qual é maior? Só alguém que está com a visão turva para não perceber a grande bobagem que está fazendo se ficar laborando nas coisas desse mundo. Vou sentar com você, você vai sentar comigo, com meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa, não é? Para quem vive atrás das coisas do mundo, tem uma coisa muito maior. E ele diz, como todas as cartas ele finaliza, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito quê? Ouça. Queridos, quais aplicações eu gostaria de fazer destas duas? Primeira coisa, lembre que Cristo conhece você. Individualmente e coletivamente. Ele sabe quem você é. Leia depois o Salmo 139 em casa, que fala da onipresença e onisciência de Deus. E finaliza dizendo assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me o quê? Pelo caminho eterno. Meu filho, olha, não se esconda de Deus, não. Você pode se esconder de mim. Não é? Pode esconder da esposa. A esposa pode esconder do esposo. Os filhos podem esconder dos pais. Os pais podem esconder dos filhos. Mas você acha que é porque o pecado, ele nos embrutece e nos emburrece de tal maneira que a gente acha que pode enganar Deus. Veja que coisa. A gente conhece. Então não se orgulhe de ter boa doutrina e uma vida torta. A gente está com um grande problema na igreja, meu irmão, por causa disso. Nada contra a boa doutrina, bendito seja Deus pela doutrina que temos, aprendamos, mas tem muita gente que está arrotando doutrina e desgraçando a vida. Triste. Seja coerente. As duas coisas. E Deus conhece se é isso. Conhece também se você tem uma visão errada sobre si mesmo, achando que está tudo bem. Está tudo dando certo, né? Olha, cuidado que tudo dando certo não é a evidência única para saber se está fazendo a coisa certa não, viu? Porque senão você está sendo o quê? Pragmático. O pragmatismo. Funcionou, está certo. Não, nem tudo que funciona está certo. Faça o que está certo, mesmo que traga dores. Aí você vai ficar bem. Então, Cristo conhece você, o seu estado. Segunda coisa, olha, igrejas são diferentes. Umas mais puras, outras menos puras. Mas se nem Cristo deixou de amar a igreja, por que você vai deixar de amar a igreja porque julga que ela é diferente da sua? E eu não estou falando aqui, irmãos, de seita, tá? Eu estou falando de igreja. Seita é outra coisa. Seita não é igreja. Não estou falando de seita, estou falando de igreja. Seita precisa de conversão mesmo, novo nascimento. Não vamos botar no mesmo pacote. E nem todo mundo que tem nome de igreja é igreja. Lembre bem disso. Eu estou falando de igrejas que são fiéis à palavra do Senhor, inclusive de denominações. Ou até mesmo dentro do meio presbiteriano, mas é diferente da sua. Mas se Cristo amou, por que eu vou rejeitar? Agora, ele amou identificando. Tem umas que são quase sinagoga de Satanás. Essas estão no estado grave. Ação imediata. Senão vai se perder. Definitivo. Mas, precisamos amar a igreja, ter carinho pela igreja. Pastor, por que isso? Uma vez eu ouvi um pastor, que era professor aqui, o pastor Tiago. Sabe aquelas coisas que você ouve, na hora você não percebe, mas depois isso cai assim, rapaz. Ele disse uma vez assim, dando um estudo. Talvez ele nem se lembre disso, mas aquilo me marcou. Ele disse, olha, não queira odiar aquele ou aquela, referente à igreja, porque em Cristo verteu o seu sangue. Não trate mal a igreja. Não importa se ela é mais pura ou menos pura. Mas cuidado para não ser encontrado falando mal da igreja. Porque Cristo amou a igreja. E a pior delas, as piores aqui, ele disse, olha, eu tenho uma promessa gloriosa para você. Eu quero ter comunhão contigo. Tem que se arrepender, é o caminho. Mas ele amou. Então, por favor, não seja daqueles crentes que saem por aí metralhando a igreja. É melhor se arrepender e orar por ela. Esse é o caminho certo. E guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo, para não ser encontrado na mesma condição daquele que você outrora falou, denegriu. Por favor. E por fim, lembre que sempre há uma esperança para aqueles que estão em Jesus Cristo. Por mais negro que seja o quadro,
tem esperança, meu filho. Tem esperança para uma denominação toda, tem esperança para uma igreja e tem esperança para uma pessoa, sendo ela a igreja do Senhor. Por pior que seja a condição, tem esperança. Não em mim, não em nós mesmos, não na denominação, mas naquele que verteu sangue precioso para remir um povo. Ele é a nossa esperança. Então, olhar para essas cartas é ao mesmo tempo ser encorajado a prosseguir firme e alertado se estivermos andando em caminhos que não agradem ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para sermos encontrados fiéis. Amém.